Aleluia, Jesus. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 10. Amém, irmãos? Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas a mim foi concedida a graça bondosa de Deus, e a ela devo tudo o que sou, e não posso permitir que a sua graça seja desperdiçada. Até aqui, só essa parte A do versículo. Amém, queridos? Maravilhoso e eterno Deus, estamos aqui nessa noite, nesse culto de ensino da Tua Palavra, Jesus. Peço a Tua graça, Senhor, a Tua unção sobre a minha vida, que eu possa transmitir tudo aquilo que Tu desejas para a Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti. Amém e amém. Tome teu assento, querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso pastor não pôde estar aqui, né? Nosso pastor é presidente da nossa CEADESP. Então, como é o mês do aniversário dele, todo o estado de Santa Catarina quer fazer uma festa para ele, né? Então, ele está no oeste. Semana passada já passou. Essa semana também. E semana que vem ainda vai ter festa para ele, né? Eu acho que daí vai ser a região sul. Então, nós louvamos a Deus por isso, né, irmãos? Nosso pastor é bem quisto em todo o nosso estado. Queridos, eu queria trazer uma palavra para vocês nessa noite sobre a graça. E não só na definição etimológica da palavra graça, o que significa a palavra graça, mas o que ela representa para nossas vidas. A melhor ideia de Deus, ao invés de falar para nós mudarmos, Deus, através da sua graça, Ele cria mudança em nossas vidas e aí nos faz nós mudarmos. Não precisa Deus falar. Ele mesmo, através da sua graça, quando nós estamos em Cristo, a sua graça faz mudança em nossas vidas. E o conceito de graça, meus irmãos, é o favor imerecido. Todo mundo conhece, né, que a palavra graça vem da palavra charis, é isso? Do grego? Eu agora não me lembro o termo grego, mas se não me falha a memória, é charis, que significa favor imerecido, um favor como nós fizéssemos um favor a uma pessoa que não merece, né? Uma pessoa que nos persegue, uma pessoa que nos faz mal, e mesmo assim nós continuarmos amando essa pessoa e fazendo o bem para essa pessoa. Essa palavra traduzida significa graça, é favor imerecido. E essa graça, queridos, se nós olharmos no contexto bíblico, a palavra de Deus nos mostra em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecado. E ainda diz o seguinte, que quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder e do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então a palavra de Deus nos mostra que antes de aceitarmos a Cristo, estávamos mortos em nossas transgressões. Todos nós éramos pecadores. Todos nós tínhamos uma única sentença sobre as nossas vidas quando nós não estávamos em Cristo. É que nós estávamos caminhando em passos largos, a Bíblia diz, para o inferno. Queridos, mas eu quero dizer para você, que chegou a hora de não apenas nós sabemos a definição da palavra graça, mas de nós desfrutarmos de tudo que essa palavra significa. De nós estarmos, a Bíblia diz que esta palavra nós estarmos imersos na graça redentora de Cristo. Quando nós batizamos aqui na sede, agora nós temos a possibilidade de ver as câmeras ali,
temos até a sensação de estarmos no tanque batismal, pois escutamos, além de o ministro dar aquelas palavras para a pessoa que está se batizando, nós conseguimos até escutar o barulho da água, da pessoa sendo imersa, né? Que é o significado da morte, de deixar os pecados ali. Queridos, nessa noite, o que eu quero passar para você é isso, que você entenda a palavra graça, não na definição só etimológica da palavra que diz que é um favor imerecido, mas que você possa ter todo o significado de ser imerso, de ser submerso nessa água, aleluia, nessa graça redentora. E a transformação, queridos, pela graça de Deus. A graça de Deus, ela transforma a condenação em salvação. Só a graça faz isso. Transformar condenação, queridos, em salvação. Vou usar um exemplo. Pessoas que às vezes estão excluídas pela sociedade, excluídas pela própria família, e a família não acredita mais nele, por motivo de drogas, por motivo de mentiras. Mas quando nós aceitamos a Cristo e mergulhamos nessa graça, essa graça, queridos, ela transforma condenação em salvação, aleluia. E a palavra de Deus nos diz em Gálatas capítulo 2 e o verso 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora a vida que vivo no corpo, não vivo-a, mas vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, aleluia. A graça, além de ser abundante, a Bíblia diz que é superabundante. Alguém já tomou banho de rio aqui? Eu já tomei banho de rio. E já tomasse banho de rio em dia que a correnteza está forte, Fábio? O dia que a correnteza está forte, nós entramos no rio e o rio ele balança a gente vai virando de ponta cabeça. E é uma coisa interessante, nós não conseguimos nos segurar em nada. É assim, como a água está procurando um lugar para se refugiar, queridos. Assim vai ser a graça de Deus quando entrar na nossa vida. Nós não vamos conseguir segurar, ela vai virar nós de ponta cabeça, mas deixa isso acontecer, meus irmãos, que você vai ver aonde a graça de Deus vai te levar. A graça, queridos. Pena que o irmão Francisco não está aqui nessa noite. Ele poderia explicar bem para nós o que é um cirurgião abrir o peito de uma pessoa. E queridos, quando um cirurgião abre o peito, se você olhar essa operação de ponta e safena, você pode ser que você nem aguente ver uma operação dessa, um vídeo desse. Alguns eles abrem com alicate, alguns eles abrem com serra. E a graça é mais ou menos assim, meus irmãos, é como um cirurgião que abre o nosso peito e tira aquele coração envenenado com ódio, com orgulho, com dor. E a Bíblia diz que ele substitui aquele coração envenenado pelo próprio coração de Deus, aleluia. Esta é a graça de Deus, irmãos. Em vez de Deus falar para nós, Ele mesmo cria mudança em nossas vidas. Aleluia. Uma das coisas que nós pensamos sempre é organizar tudo antes de nos acertarmos com Deus. Não é assim? Quando você procura uma pessoa desviada, a primeira coisa que ela vai dizer, diz assim, olha, quando eu me acertar com Deus, quando eu acertar as minhas coisinhas, tudo que eu estou errado, eu vou voltar para a igreja. Mas a graça, queridos, ela é totalmente diferente. Ela não espera que nós organizamos ou que nós acertamos as coisas antes. A graça, ela nos aceita, a graça de Deus é que Deus nos aceita e depois Ele começa a organização nas nossas vidas. O sonho dele, meus irmãos,
é te ver no céu, mas também que o céu esteja na tua vida enquanto você viver aqui. Deus não deseja que você viva sofrendo, não, queridos. Deus não deseja que você vive uma vida tribulada, não. Mas Ele deseja, o sonho de Deus não é só tê-lo no céu, mas que o céu esteja em você. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, existem alguns benefícios da salvação. E o primeiro dele é ser livre da culpa. Como é ruim ter culpa na vida, é? Você já foi dormir algum dia com uma culpa na tua consciência? A gente não consegue dormir. A gente vira para um lado, vira para o outro, e pensa naquilo, enquanto a gente não consegue se livrar daquela culpa. Eu, pelo menos, sou assim. Enquanto eu não vou lá pedir perdão, enquanto eu não vou lá consertar, aquela culpa fica martirizando na nossa vida. Mas, queridos, o benefício da salvação é esse: ser livre da culpa. Em Hebreus capítulo 10 e 22 diz assim: chegamos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa de nossas culpas. Aleluia. A Bíblia diz: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará? Diz aí. Ninguém. Porque é Deus que nos justifica. E Ele diz ainda: quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais ressuscitou, e está à direita de Deus intercedendo por nós. Aleluia. Queridos, estar salvo, ser salvo por Cristo e estar debaixo dessa graça, é estar livre dessa culpa. Aleluia. Cristo nos libertou, Cristo nos salvou. Aleluia. Eu acho uma das coisas mais maravilhosas é que Deus, Ele nos dá Ele próprio. O maior presente de Deus para ti, Rubens, não é material, não é financeiro, mas é o próprio Deus nos dá Ele. Ele mora através da sua graça, nós somos a habitação de Deus. Já pensasse nisso, meu irmão? Já pensasse nisso? Quantos aqui já receberam a visita de um governador aqui? Eu nunca recebi. Nem do prefeito eu recebi. Muito menos de um vereador. Agora de Deus eu recebo todo dia na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Pode ser que o presidente não te conheça. Pode ser que... Como é que é o nome da prefeita aqui? Eu nem sei o nome do prefeito. Adeliana. Pode ser que a Adeliana não conheça o teu endereço, nem sabe o teu nome, mas Deus vive em você. Aleluia. Aquele que fez o céu e a terra, aquele que todo o poder está em suas mãos, habita dentro do teu coração aí. Aleluia. Outro benefício da salvação, queridos, é ser livre do poder do pecado. Isaías capítulo 53 e o verso 6 diz assim: todos nós, tal qual como ovelhas, nos desviamos cada um de nós e se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade. Eu li errado aqui, mano. Lê de novo. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos cada um de nós e se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de todos nós. Queridos, se você olhar, existem pessoas que acham que o cristianismo é através do sacrifício, que viveram o cristianismo para alcançar a graça de Deus,
eu preciso do sacrifício. E se eu falar aqui, você vai lembrar de pessoas que já apareceu na televisão, ou apareceu em jornais, subiram escadas enormes, né? Lá na Bahia existe a Igreja do Bonfim, que tem uma escadaria enorme mesmo. Eu já estive lá na Bahia, e é uma escadaria alta. Existem pessoas que chegam a esfolar todo o seu joelho. Você vê uma trilha de sangue, e ele vai subindo, achando que aquele sacrifício vai chegar perto de Deus. E a Bíblia chama este sacrifício, sacrifício de tolo. Porque o cristianismo, querido, não é o sacrifício que nós fazemos, mas o cristianismo é nós cremos no sacrifício de Cristo pela fé. Aleluia. Cristo já cometeu este sacrifício por nós. A Bíblia diz que Ele, sem pecado, como nós lemos aqui em Isaías, sem pecado nenhum, tornou sobre si todas as suas enfermidades, pois nós estávamos como ovelhas que não têm pastor. Então, quando Ele toma sobre si todas as nossas iniquidades, a Bíblia diz que nós voltamos para o caminho. Queridos, cristianismo não é sacrifício, mas é crer no sacrifício de Cristo, é ter fé que através do sacrifício de Cristo, meus pecados são perdoados, minha vida é justificada. Outro benefício da salvação é que nós somos surpreendidos por Deus, através das suas ações. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5 e o versículo 8, que mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em favor de nós, quando ainda éramos pecadores. Queridos, eu estava lendo um livro, e eu até botei no Facebook esse texto que eu achei muito bonito. Ruth, a graça, deu para ela, a misericórdia, melhor dizendo, deu para Ruth algo de comer. Vocês se lembram da história de Ruth? Ruth estava passando fome, e a misericórdia daquele Senhor deixou que Ruth e a sua sogra, né, Noemi, colhesse algumas espigas que os trabalhadores deixavam cair, e até o patrão se agradou e deixa cair mais aí, para elas pegar mais. Mas a misericórdia deu a Ruth o que comer. Agora a graça não. A graça deu a Ruth um lar e um marido. A Bíblia nos mostra que a misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance. Agora a graça deu a ele uma festa. A misericórdia fez com que o samaritano cuidasse da vítima. Lembra lá? Ele teve misericórdia e cuidou daquela vítima. Agora a graça foi diferente. Ele deixou o cartão de crédito e disse: tudo que gastar, coloca na minha conta, que eu vou pagar. É diferente, meus irmãos. A misericórdia perdoou o ladrão da cruz. Agora a graça, a Bíblia diz que escoltou ele para o céu. É diferente. Aleluia. Querido, a graça de Deus, ela faz uma das coisas mais maravilhosas na vida de um homem. Ela transforma toda a mágoa que nós temos no coração em perdão. E se eu fosse perguntar para você aqui nessa noite, quem é que nunca ficou com mágoa aí? Quem é que já ficou com mágoa? Levanta a mão. Eu levanto. Eu já fiquei com mágoa. E a mágoa é uma coisa que nos atrapalha, queridos. A mágoa é uma coisa que uma vez eu falei sobre uma ilustração, e é uma ilustração verdadeira, que uma professora fez lá na classe de aula, comprou 50 quilos de batata, e disse assim na sala de aula: olha, próxima aula vocês trazem, cada um traz uma sacolinha. E aí você vai pegar, e cada um trouxe a sacolinha. No outro dia ele disse: olha, você vai escrever o nome da pessoa que você não gosta, uma batata, e vai colocar no saco.
E as crianças foram lá, cada um pegou. Teve criança que pegou mais de 20 batatas. E aí a professora disse o seguinte, Rubens, agora vocês vão carregar esse saco de batata. Durante um mês, para ver o que acontece. Se vocês vão no shopping, leva o saco de batata. Se vocês vão para a escola, traga o saco de batata. Se vocês vão passear, traga o saco de batata. Querido, tinha saco daquele com 20 batatas, Edson. E a coisa vai ficando pesada. E a mágoa é mais ou menos assim como um saco de batata. E depois do mês, querido, não sei se você já viu o cheiro da batata podre, é horrível. É uma coisa horrível, fedida, as batatas foram apodrecendo, e o cheiro foi ficando pior, e a mágoa faz assim, minha irmã. A mágoa é como um saco de batata que nós temos que carregar, é um peso a mais, mas o Senhor transforma a mágoa em perdão, aleluia. E a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4 e o versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com outros, perdoando mutualmente, assim como Cristo perdoou vocês, aleluia. Queridos, se Cristo não nos perdoasse, se não fosse a misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que ela é a causa pela qual não somos consumidos. Sabe por que Deus inventou o perdão? Porque foi a única maneira de manter vivo o romance com a família dele, que estava decaída. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, em João capítulo 13, o versículo 14 e 15, diz assim, pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, presta atenção nessa passagem, lavei os pés de vocês, devem também lavar os pés uns dos outros. Se eu lhes dei o exemplo, façam como lhes fiz. Eu vejo o Edson falando aqui sempre, que para Deus ter um compromisso conosco, nós temos que assumir um compromisso com Ele. E a graça, queridos, quem é que não quer desfrutar da graça? Eu quero. Eu quero estar debaixo da graça de Deus, queridos. Todos nós queremos estar debaixo da graça de Deus. Mas, querida, para nós aceitarmos a graça de Deus, nós temos que ter um compromisso com Deus, em dar essa graça também. A mágoa, queridos, ela não é cega. A mágoa não é cega. Ela enxerga muito bem. Mas a graça, ela se recusa a envenenar o nosso coração. Onde há falta de graça, há abundância de amargura. Aonde há graça em abundância, também há perdão em abundância. Sabe o que Cristo quer falar aqui nesse texto, da lavagem dos pés? É que nós, como Cristo deu o exemplo, lavou o pé, Cristo está dizendo a mesma coisa para nós, Rui, que nós às vezes temos que atravessar a igreja, às vezes aquele que a gente não gosta está dentro da igreja, e Cristo está dizendo isso para nós, olha, eu dei o exemplo para vocês, agora é a vez de vocês, atravessa o cenáculo, vai lá e lava os pés do Judas também. É difícil, né? É até difícil dar um glória a Deus nessa hora, porque a graça é isso, meus irmãos, aleluia, é isso que Cristo dá o exemplo aqui. Ei, eu lavei o pé do Judas, não lavei? Eu não lavei os teus pés, agora é a tua vez, querido, a graça é isso, recebe, Deus vai te dar, mas tu tens que ter um compromisso de levar ela para frente também, de dar para os teus irmãos, de lavar o pé do Judas também, aquele que te traiu. É tempo de perdoar, meu irmão, é tempo de arrancar toda a raiz de amargura. Louvado seja o nome do Senhor. O perdão pode não acontecer de imediato, queridos, porque quando fere, a gente até diz que vai perdoar, mas não acontece de imediato. Não queira aqui a gente querer dar um de fariseu, né? E dizer, não, perdoei no mesmo dia. Perdoou nada. O perdão às vezes pode demorar.
Mas uma coisa, meus irmãos, pode ter certeza, se tu buscar a Deus, Ele vai te dar graça, aleluia. E toda raiz de amargura será arrancada. E a raiz de amargura, né, quando a gente arranca lá uma erva daninha, fica um buraco. Mas Deus não vai deixar uma cicatriz no teu coração, aleluia. Ele vai limpar de toda amargura e não vai deixar nenhuma marca para mostrar que Ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E olha, queridos, eu estava lendo sobre graça. E teve um versículo da palavra de Deus que me deixou atemorizado. Está lá em Hebreus, abre a tua Bíblia aí. Hebreus, capítulo 12 e o versículo 15. Diz assim: Cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha que a palavra de Deus nos diz, meu irmão. Hebreus 12, 15, não é? É isso? Eu anotei aqui. 12, 15. Cuidem. Está escutando aí? Está aí na tua Bíblia assim? Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Imagine, irmã Verônica, nós ser excluídos da graça de Deus. Mas pastor, será que Deus vai excluir a sua graça sobre a minha vida? A Bíblia diz que nós devemos cuidar, para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração e cause perturbação. Se isso acontecer, meu irmão, nós estamos sendo excluídos da graça de Deus. Então peça a Deus, aleluia. Peça que a graça dele esteja sobre a tua vida. A graça de Deus, ela além de transformar condenação em perdão, ela transforma a dor em frutos. E a palavra de Deus nos fala lá em 2 Coríntios capítulo 12 e o versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ontem eu estava, não, foi ontem, domingo, eu estava mostrando uma frase para o Edson, que eu achei num livro, que até o Edson disse, eu até mudaria, mas a frase é o seguinte, é de um pregador americano que ele diz assim, é durante os períodos de depressão, muito mais dos que os períodos de apogeu, para que o homem avança para o tipo de criatura que Deus deseja. E o Edson ainda falou para mim, se eu fosse ali eu mudava de depressão para aflição. E realmente, são os momentos mais de aflição que nós chegamos mais próximo de Deus. É nos momentos, queridos, que nós estamos nas maiores provas, que nós decidimos jejuar, que nós nos atrevemos a nos levantar de madrugada e buscarmos a face do Senhor. Quando está tudo certo é mais difícil. Quando está tudo certo, a noite passa, nós só acordamos no outro dia. Mas quando a tribulação está grande, queridos, nós nos levantamos de madrugada, nós procuramos buscar a Deus, procuramos estudar a sua palavra. É isso que essa frase está dizendo. Aí nos tornamos a criatura que Deus deseja. Aleluia. Filhos mais próximos de Deus. Aleluia. Queridos, a graça de Deus, ela transforma a avareza do homem em generosidade. E a palavra nos mostra em 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 8, que Deus é poderoso para fazer o que lhe seja acrescentado toda graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra.
Deus, queridos, Ele não só nos transforma, Ele não só começa o processo de nos transformar e nos dar amor. Ele não apenas nos ama, mas Ele nos concede o amor. E a Bíblia fala em 1 João, o capítulo 3 e o versículo 1, diz assim: vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E por esta razão o mundo não nos conhece, portanto não conheceu Ele mesmo. Deus, Ele é tão bom, que Ele não só nos dá o amor, como Ele faz nós vivemos o amor. Ele não só distribui sabedoria, mas Ele dá livremente a todos os que pedirem. Se nós olharmos assim, como eu queria ser sábio, né? Às vezes a gente vê uma pessoa ministrando, ou vê uma pessoa falando, ou conversando, a gente diz, como eu queria ser sábio como essa pessoa. E queridos, se nós pedimos para Deus, a Bíblia diz que a sabedoria não foi dada, aqui a lição, a Bíblia, o versículo que nós lemos, a Bíblia diz que a sabedoria não foi dada só para alguns, mas se nós pedimos, se nós buscarmos a Deus e pedimos a Deus, a Bíblia diz que Deus dá para cada um que pedir. A sua graça, além de ser grande, a Bíblia diz que é transbordante. 1 Timóteo diz que transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com fé, o amor em Cristo Jesus. A graça de Deus é como um copo. E nós mergulhamos, começamos a derramar no copo. O que vai acontecer? Vai transbordar. E a Bíblia diz que além de transbordar, ela nos alcança em amor, em fé, aleluia. Amor, fé. Oi, Jesus, não fugiu agora o último não. Em Cristo Jesus. Queridos, Deus supre tudo que nós precisamos. Deus supre a semente do que semeia, e a Bíblia diz o pão daquele que come. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e o pão para o alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quando a palavra de Deus fala em suprir, queridos, eu andei procurando esse termo. Você já viu assim, aquelas cortinas de teatro quando se abre? Né? Quando é puxada a cortina e revelado aquele grande espetáculo. Quando a Bíblia fala esse termo de suprir, é mais ou menos assim. Deus desvenda, aleluia, as bênçãos que Ele tem para você. É como descortinasse. Você às vezes está... eu me lembro que a minha tia tinha uma casa que não tinha porta. Era só cortininha. Já viu esse caso assim, Edson? E eu me lembro que às vezes a gente ia entrava assim, puxava a cortina e dizia, não tem que avisar. E a graça de Deus é mais ou menos assim, meu irmão. Deus desvenda a cortina da bondade dEle, aleluia, da sua misericórdia, aleluia. A Bíblia tem outro termo que fala, que é guiar, esse termo suprir, fala também de guiar a uma dança, aleluia. Deus nos leva à felicidade, Deus nos leva a uma dança, Deus nos leva, aleluia. A sua graça é dada não porque fizemos coisas boas, não é porque você é bonzinho que Deus vai derramar a sua graça sobre a sua vida, não, mas Deus vai derramar a graça dele sobre a tua vida, para que você consiga fazer coisas boas. Mas pastor, eu faço coisas boas. Queridos, se não for a graça de Deus, nós somos vingativos, somos perseguidores.
Nós colocamos o pé no pescoço do nosso companheiro, se não for a graça de Deus sobre as nossas vidas, porque estas obras carnais estão em nós. Se não for a graça de Deus, nós não conseguimos vencer a carne. A graça de Deus transforma orfanidade em filiação. A Bíblia nos mostra que em amor, Deus nos predestinou para sermos filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Está lá em Efésios capítulo 1 e o verso 5. Eu vou fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Existem duas diferenças: do filho gerado biologicamente e do filho adotado. O filho biologicamente gerado, a Bíblia diz que são heranças do Senhor, são... como é que a Bíblia fala? Heranças, né? Mas a Bíblia diz que foi dado a nós, né? Nós estamos como mordomos, né? Foram recebidos, nós recebemos esses filhos. Agora, filho adotado, não. O filho adotado você vai lá e escolhe, né? Hoje existe uma lista de adoção que é enorme. Por quê? Porque a pessoa quer adotar pequenininho, né? Quer escolher, ela escolhe o pequenininho, ela escolhe o mais educadinho. Agora a graça de Deus, queridos, ela nos proporciona isso. A adoção, filho escolhido, não foi filho recebido, mas foi filho escolhido. E está aí o nosso valor, queridos. Nós fomos filhos escolhidos, Deus nos escolheu, aleluia. Deus, não somos filhos legítimos, mas somos legitimados pela adoção de Cristo. E Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, abre aí. Diz assim: porque o Espírito de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus, não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor: Abba, Pai, papai querido, né? E o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus, e nós somos seus filhos, e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tornamos parte do sofrimento de Cristo, tornamos também parte da sua glória. Queridos, esse título de filho, esse título, existem muitos títulos aí que são bons, pessoas, agora está o pleito eleitoral para presidente da república, tem dois aí que estão quase se matando a faca. Se pudesse, eles dois entravam no ringue, porque querem o título de ser presidente. Mas, queridos, o melhor título que nós podemos ter nessa vida é ser filho de Deus. E a palavra nos mostra, meus irmãos, que tendo esse título de filho de Deus, nós podemos ter um acesso seguro e direto com Deus. E a palavra nos mostra em Efésios capítulo 3 e o verso 12, que diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Bendito seja o nome do Senhor. É através desse título de filho, meus irmãos, que nós recebemos a provisão necessária. Você já ficou sem dinheiro? Todo mundo já ficou, né? Às vezes a gente tem duas felicidades, né? Quando recebe o pagamento tem ele se divide em 2 dias. A primeira parte é quando tu vai receber, que tu fica feliz. E a segunda é quando tu vê que o pagamento já se foi. Não chegou nem no teu bolso. Mas a Bíblia nos mostra, queridos, que quando nós somos filhos de Deus, nós temos esse título de filho de Deus, nós recebemos toda a provisão necessária. Lucas capítulo 11, o versículo 11 ao versículo 13, ele diz: qual dentre vós, que se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Terias coragem de fazer isso, irmã Valdeci?
dar uma pedra para o Elenai. Cadê o Elenai? Tá lá atrás. Deveria até ganhar umas pedras para comer, né? Mas a irmã Valdecina, eu faria isso. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, meus irmãos, é promessa de Deus sobre as nossas vidas, queridos. É promessa. Deus vai dar coisas boas para nós. Se nós cremos nesse título de adoção, que somos filhos de Deus, a Bíblia diz que nós somos herdeiros das riquezas de Deus. Está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 7. Através desse título, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 17, que nós reinaremos com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós fazemos tantos esforços para ganhar a afeição de Cristo, mas eu quero dizer para você que todos eles são desnecessários. Todos os nossos medos de perder a afeição de Cristo são sem necessidades, porque a adoção de Deus é irreversível. Está escutando isso, meu irmão? A adoção de Deus é irreversível. Escute isso. Lá na mesa do Pai tem um lugar só teu. Louvado seja o nome do Senhor. Antigamente se tinha o quinhão, né? Tinha mesa, que cada mesa tinha uma gaveta. Era assim, não era? Mesa, principalmente os italianos. E cada italiano lá tinha lá sua colher e o seu quinhão. Cada um tinha o seu. Queridos, tem um quinhão para ti lá na mesa do Senhor. Nunca vai faltar o lugar na mesa de Deus, se tu colocar no teu coração, que este título de filho, você tem este título, não existe reversão, Deus não pode te desertar, você é filho de Deus, e sempre terá um lugar para ti na mesa, bendito seja o nome do Senhor. A graça de Deus, queridos, transforma incerteza em segurança. A Bíblia diz em João capítulo 6, e o verso 39, diz: esta é a vontade daquele que me enviou, que não percam nenhum dos que ele me deu, mas que o ressuscite naqueles dias. Aleluia. As horas já se passaram. Eu quero dizer para você, queridos, que nós temos que confiar em Deus e permanecer firme nele. Segura a minha mão aqui, querido. Às vezes, você já viu uma cena de filme que o camarada está lá segurando na mão do outro, e aquele é mais fraco e vai escapando da mão, e o cara vai tentando segurar nos dedinhos, daqui a pouco ele caiu. Nós somos assim. Às vezes nós estamos com a mão no braço de Deus, mas não temos força. Acabamos vacilando, mas Deus não. Aleluia. Deus não deixa escapar o teu braço. Aleluia. Deus não deixa tu vacilar. Aleluia. A Bíblia nos mostra, queridos, que nós temos que permanecer firme em Deus, mesmo que nós não permanecermos firme em Deus, mesmo que nós não conseguimos segurar no braço de Deus, mesmo que pareça que o nosso braço vai escapar, o braço dele está sempre estendido para nos segurar. Bendito seja o nome do Senhor, queridos. Olha, a segurança da salvação, ela promove a graça de Deus sobre as nossas vidas. E a graça, queridos, para me encerrar, agora eu vou ter que cortar aqui a mensagem, um pedação, eu fiz mensagem demais. A graça, queridos, eu estudei sobre graça e eu, particularmente, não consegui entender a graça por inteiro, porque é uma coisa muito difícil de entender. Nós, humanos, nunca iremos conseguir entender a graça por inteiro. Mas uma coisa, meus irmãos, ela deixa para nós muito claro, que apenas a graça
nos encontra aonde nós estivermos, a graça nos alcança. Mesmo que nós estivermos desviados, mesmo que nós estivermos lá na sarjeta, a graça nos alcança, a graça nos encontra. E outra certeza que eu tive, meus irmãos, preparando essa mensagem, é que ela nos encontra em qualquer lugar, mas ela não nos abandona em qualquer lugar não. Aleluia. Deus não nos abandona. A gente pode abandonar, a gente pode se perder, e a graça nos alcança, seja lá numa podridão de pecado, seja lá no mundo das drogas, a graça nos alcança. Mas ela não nos solta em qualquer lugar desse. Ela nos sustenta e nos faz novas criaturas. Ela nos transforma, ela nos dá esta filiação de sermos filhos de Deus, esse título de desfrutarmos das coisas mais maravilhosas. A gente hoje pode ser que não esteja em uma casa boa, mas a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo, e quando chegarmos lá no céu, aleluia, pode ser que a gente não tenha nem dinheiro para comprar uma correntinha de ouro, mas lá no céu, eu vou andar em ruas de ouro. Pode ser que na tua casa não tenha nem muro, nem portão, mas a Bíblia diz que através da graça que me tornou filho de Deus, os muros da minha casa serão de pedras preciosas. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso, meu irmão? Aleluia, a graça de Deus te alcançou. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vou passar para o irmão Edson, que ele estará orando. A graça de Deus nos alcançou, queridos. E esta graça está aqui, né? E ela pode transformar a tua vida também. Pastor Edson, com toda a liberdade. Deus. Aleluia. Maravilha, maravilha, meus irmãos, nós podermos meditar por alguns instantes sobre essa palavra tão importante, tão abrangente e tão enigmática que é a palavra graça de Deus. E o que me chamou a atenção, até hoje nós estávamos na reunião dos pastores integrados aqui, o pastor Júnior já tinha preparado essa palavra já há alguns dias, e o nosso vice-presidente, pastor Assi, trouxe exatamente esse tema para a gente estudar hoje de manhã. E realmente o que mostra que é um assunto, meus amados, para nós estarmos meditando. E eu quero orar agora com você. E diante de tudo isso que foi falado, eu me lembrei agora no final de quando Paulo pediu para o Senhor tirar o espinho da sua carne, algo que estava incomodando muito a Paulo. Você lembra dessa passagem? Muito bem, talvez você esteja com um espinho na sua vida. Talvez tenha alguma coisa aí te incomodando. Talvez tenha alguma coisa te perturbando, te afligindo, te enfraquecendo. Eu quero te dizer, a mesma resposta que Deus deu para Paulo, eu creio que Ele está também dizendo para nós aqui essa noite, através dessa ministração: a minha graça te basta. Amém, meus queridos? A minha graça, repita comigo, a tua graça, Senhor. Diga de novo, a tua graça, Senhor, me basta. Coloque a mão no teu coração, coloque a mão no teu coração. Isso, feche teus olhos nesse momento, feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que a tua graça possa superabundar sobre as nossas vidas, Senhor. Mesmo aqueles que ainda não têm esse entendimento, mesmo aqueles que ainda não tiveram todas as experiências, todo o entendimento, a compreensão dessa grandeza que é a tua graça sobre as nossas vidas, que nós possamos nos contentar, que nós possamos ter prazer na tua graça, Senhor, a alegria
que vem através desse favor imerecido, Senhor, que Tu derramou por nós. Nós não somos merecedores, Senhor, somos falhos, temos muitas coisas ainda para consertar, para melhorar, mas a Tua graça tem nos levado, Senhor, a ter uma comunhão cada vez mais contigo, que nós possamos reconhecer, Senhor, que mesmo ainda diante dos desafios, das dificuldades, diante das lutas, dos problemas, diante de todas as circunstâncias da vida, Senhor, pela Tua graça, Tu tens cuidado de cada um de nós. Meu Deus, que a Tua graça não se estenda só sobre os nossos irmãos que estão aqui essa noite, e aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo pelo site, mas que a Tua graça, Senhor, continue movendo sobre toda a Tua igreja, e que a Tua igreja, Senhor, possa reconhecer a Tua graça. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você creu e se você deseja essa oração, essa graça sobre a sua vida, diga aí um amém bem forte. Amém? Amém. Por bondade, queridos, tome seu assento por mais um instante. Quero chamar aqui o nosso cooperador. Nós vamos agora ofertar, antes da oração final. Que bênção, Rubens, que bênção. O irmão Rubens testemunhou aqui domingo. Aliás, ele veio conversar conosco, seu pai estava muito doente, né, e estava no hospital, passou a noite lá cuidando dele. Que bom, que boa essa notícia, meu querido, que o seu pai já está melhor. A irmã Laureci também, que a sua filha tinha falado conosco que não estava bem na última semana. Hoje nós estivemos lá visitando, eu e a irmã Verônica, ela que fez aniversário hoje. Também vamos estar orando por ela. Graças a Deus também ela estava muito bem. Eu até brinquei com ela, eu disse: irmã Laureci, a senhora está com mais disposição do que eu. Ela estava toda feliz, toda faceira lá, com visita dos irmãos, dos amigos. E estava uma bênção. Que bom que o Senhor cuida de nós. Amém, queridos? Então agora nós vamos, reconhecendo a graça de Deus, nós vamos ofertar. Então, pegue sua oferta agora. Eu quero orar e abençoar a sua vida em todas as áreas. Pai, em nome de Jesus, nós vamos ter a oportunidade agora de ofertar, Senhor, e eu quero te agradecer por isso, por essa rica oportunidade. Abençoa todos os nossos dizimistas, todos os contribuintes, todos aqueles que têm investido na tua obra, Senhor. Abençoa o seu trabalho, seus negócios, seus empreendimentos, Senhor, e que tu sejas cada vez mais glorificado através de nós e por nós. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos contribuir e vamos louvar o Senhor. Aqui, outra vez, Glória a Deus. de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas. Benditas tu, Senhor. Fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, Aleluia. por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar. Fique de pé comigo, meu amado. Te Glórias a amo, Deus. me derramar. Aleluia. Ser-te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Glórias a Deus, Senhor. Dizer que te amo, Que a tua graça esteja cada vez mais sobre nossas vidas. Dizer-te preciso, Em nome de me Jesus. derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és bondoso. Aleluia, aleluia. Quero deixar aqui, meus queridos, antes da oração final, que nós temos amanhã um trabalho muito especial, que está sendo promovido pelo nosso círculo de oração, pelo Entre Amigas e pelas mulheres fazendo a diferença. Os trabalhos femininos aqui da igreja.
E como todos já sabem, mas talvez alguns ainda não tiveram a oportunidade de serem convidados, esse mês, o Outubro Rosa, amanhã está sendo então realizado, vai ser realizado um trabalho muito especial. Vai estar aqui conosco a missionária Tati, a esposa do pastor Lemos, que também é médica. Ela vai estar trazendo aqui uma palestra especial para as nossas irmãs. Vai ter um chá, enfim, vai ser um momento de confraternização. E todas as irmãs estão convidadas a vir e convidadas também a trazerem uma convidada, de repente alguém que você conhece, uma vizinha, uma colega sua que ainda não conheceu Jesus e que vai ter oportunidade, através desse trabalho, de conhecer Cristo Jesus e a nossa igreja. Amém, queridos? É isso, irmã Verônica? Muito bem. Também quero lembrar que quinta-feira agora nós temos o culto da vitória, a continuidade da nossa campanha, lutar sempre, desistir jamais. E no próximo dia 25, como foi feito menção aqui pelo pastor Júnior, dia 25, ou seja, sábado que vem, não é esse agora, que é dia 18, é no próximo sábado, nós vamos estar fazendo aqui um culto especial de ação de graças pela vida do nosso pastor Ezequiel. Vai ser um culto especial. O nosso evangelista, João Evangelista, está organizando aí com os grupos da nossa igreja uma homenagem muito interessante, muito bonita, voltada para o nosso pastor presidente, o pastor da nossa igreja. E toda a igreja está convidada a participar. É um culto especial, não é no domingo, vai ser no sábado, dia 25, às 19 horas. Se programe, venha, participe conosco. Eu tenho certeza que a sua presença estará honrando o nosso pastor. Amém, queridos? Glórias a Deus. Hoje, excepcionalmente, em função até da organização aí desse evento de amanhã, nós não vamos estar orando aqui na igreja, né? Nós vamos nos despedir, você vai para a sua casa, ore em casa, busque ao Senhor, e eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor estarão sobre a sua vida. Levante sua mão para o céu agora e vamos agradecer a Deus. Pai amado, Deus maravilhoso, queremos te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que tu nos destes, de estarmos reunidos aqui, Senhor, para juntos estudarmos e meditarmos na tua bendita palavra. Obrigado, Senhor, por essa ministração realizada pelo nosso pastor Júnior, Senhor. Também quero te agradecer pela presença de cada um dos nossos irmãos. Nesse momento, Senhor, eu quero declarar uma continuidade de semana especial na vida de cada um de nós, Senhor. Aonde eles passarem, o que eles fizerem, que sejam sal nessa terra e luz nesse mundo, Senhor. E diante de tudo isso eu quero declarar que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vós, e todos juntos dizem amém. Amém, queridos? A temática desse ano, livres em Cristo. Cumprimente o seu irmão e sua irmã e vá na paz do Senhor.